e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos dê o dom da compreensão dessa palavra, uma vez compreendida nesta semana especial, Semana Santa, possamos fazer o esforço de buscar uma conversão interior e colocar em prática tudo aquilo que Deus nos pede. Amém? É interessante a gente perceber, meus amados, minhas amadas, você que nos acompanha, alguns personagens. O que está acontecendo essa semana? A partir de quinta-feira começa o Tríduo Pascal. Quinta-feira, como a irmã estava dizendo antes de começar a missa, a gente recorda algumas cenas. É muito intensa essa semana, é muito intensa. Cada dia uma celebração diferente e com uma intensidade própria. Por isso assim que a gente não pode perder nada. Quinta-feira, começa de manhã a missa do Crisma com o bispo, a renovação das promessas sacerdotais, o bispo com os sacerdotes e o povo junto, a bênção dos olhos, enfim. À noite vem a grande celebração. É interessante, é um ato só, da quinta-feira santa até o domingo de Páscoa, até o sábado de Aleluia, o domingo de Páscoa, é um ato só. Quinta-feira, a instituição da Eucaristia, o lava-pés, a adoração ao Santíssimo, as comunidades, as paróquias que vão revezando essa adoração. É importante você participar e participar também de um momento de adoração na quinta-feira, onde todas as imagens dos santos são cobertas, enfim, para vivenciar esse momento tão especial, Semana Santa. Chega a sexta-feira e aí a gente participa às 3h da tarde do relato da paixão, o único dia do ano que não tem missa, minha gente. É o único dia do ano que não tem missa, porque nós vamos recordar a morte de Jesus, A Eucaristia a gente recorda a paixão, morte e ressurreição. Sexta-feira a gente recorda a paixão, vai ter o relato da paixão, o beijo da cruz, a adoração à cruz e, é claro, a distribuição da Santa Eucaristia, que a missa já foi rezada na quinta-feira, como um ato só. Chega sábado, a grande vigília, as leituras do Antigo Testamento, a celebração das trevas à luz, a vigília com Nossa Senhora, para chegarmos no domingo, para celebrarmos com alegria, com amor, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Então são cada uma dessas celebrações vivida com uma forma intensa, vale a pena a gente participar. Semana Santa, como a gente sempre diz aqui, nós temos a obrigação de dizer, não é sinônimo de feriado, não é sinônimo de viagem. Pode até viajar, mas lá onde você chega, por favor, procure participar ativamente dessa Semana Santa muito intensa. Amém? As leituras de hoje, a gente está recordando, o profeta Isaías, ele está anunciando na primeira leitura, a missão do servo sofredor, a missão redentora do servo sofredor. A gente viu o lamento do servo sofredor, parece assim que uma missão que conduz ao fracasso, uma missão que ele chega a dizer assim, puxa, o que eu estou fazendo, não dá certo, tudo é inútil. Mas aí a gente vê como Deus transforma esta cena, como Deus renova a esperança e farei de ti luz das nações. É a missão, mesmo nas dificuldades, mesmo nas trevas, mesmo nos momentos difíceis da vida, nas adversidades da vida, renovando a esperança, porque Deus tem um plano maior. Às vezes no momento a gente não entende, mas quando a gente persevera na fé, sustenta a nossa fé, mesmo na dor, na dificuldade, Deus transforma tudo aquilo e a gente vê lá na frente a missão, o projeto que Deus tem para com a nossa vida, para com o nosso projeto de vida. E é isso que a gente vai para a leitura do Evangelho. Olha que interessante, prestem atenção, minha gente, prestem atenção em alguns personagens. Segunda-feira Santa, hoje terça-feira Santa, quarta-feira Santa. Estamos recordando aí os últimos acontecimentos antes de chegar ao Tríduo Pascal. E alguns personagens começam a se destacar. Um deles, Judas. Judas, ele se destaca nessa semana do seu projeto. Judas, o ladrão, o traidor, o covarde. Entrega Jesus, se decepciona com o projeto de Jesus, entrega Jesus. E aí, durante a celebração da Santa Ceia, durante a celebração de Jesus, como disse, ardentemente tenho desejado estar convosco, celebrar convosco esta Páscoa. E naquele momento ali, Jesus, um de vós há de me trair. Acontece assim um alvoroço entre eles, uma preocupação, quem será, quem será, quem será? Perguntam para Jesus, João pergunta para Jesus quem é. É aquele a quem eu colocar a mão
no prato entregar o molho. Era um costume judaico, ou seja, era um destaque, uma honra. Quando o principal, o anfitrião fazia isso, ele estava honrando a pessoa. É como mais ou menos, para a gente entender na linguagem de hoje, é quando se corta um bolo do aniversário, o primeiro pedaço, né, para a gente entender. Então, foi entregue a Judas. Entregue a Judas. E ali, Judas sai da mesa, ninguém entende, pensando que ele fosse comprar alguma coisa. E olha que interessante, Judas, era noite. Era noite. Aquele momento em que Judas sai desta comunhão, aquele momento em que Judas deixa o convívio com a santidade, com a gratuidade, com a fé, com essa comunhão com Jesus, naquele momento, quando se desprende dessa comunhão, o Satanás entra. O Satanás toma posse de Judas, se aposta de Judas. Era noite. Noite significa, numa linguagem bíblica, as trevas. Ele se mergulha nas trevas. Ele deixou de viver nessa luz, nessa comunhão, e resolveu trair o Senhor para viver esse mundo das trevas. E a gente percebe outra cena interessante, outro personagem interessante, que a gente vai ver nessa semana, Pedro. Pedro, para onde Jesus disse, para onde eu vou, vós não podeis ir. Como não vou? Eu darei a minha vida por ti. Senhor, eu vou dar a minha vida por ti. Olha Pedro, né? Entusiasmo de Pedro, alegria de Pedro, né? A confissão de fé de Pedro, eu darei a minha vida por ti. E aí a gente vê também o próprio testemunho de Jesus, a angústia que começa a assolar no coraçãozinho dele. Você vai dar a tua vida por mim? Não cantará o galo 3 vezes, sem que antes você tenha me negado. Então a gente percebe, meu amado, minha amada, os personagens que vão traduzindo as suas opções de vida, mas ao mesmo tempo vão revelando a santidade de Jesus, vão revelando a sua missão redentora, que a primeira leitura nos conta. Pode ser aparentemente fracasso, Jesus vai ficar sozinho, vai ser negado, enfim, vai ser abandonado, ninguém perto, mas mesmo assim ele não desiste da sua missão redentora, porque em Jesus está muito claro, o seu projeto de vida é nos tirar das trevas, da noite, das amarras do inimigo, das amarras do pecado. Um outro personagem que eu queria convidar você a prestar muita atenção, vai acontecer na Sexta-feira Santa. Eu ontem contei no terço, rezando o terço, eu falei dele, Barrabás. Quem que se compara a Barrabás aqui? Levante a mão. Pode mostrar o povo aqui. Quem que se compara a Barrabás aqui? Levante a mão. Quem era Barrabás? Que era um ladrão, era um criminoso, né? Um criminoso, ele merecia estar preso, não merecia? Quem que se compara a Barrabás? Levante a mão. Ninguém. Ok, ninguém. Agora eu vou perguntar de novo. Jesus foi preso no lugar de Barrabás, certo? Até aí tudo bem? Jesus foi preso na sexta-feira no lugar de Barrabás. Preste atenção. Ninguém levantou a mão, hein? Eu vi isso aqui, foi gravado. Ninguém levantou a mão. A palavra Barrabás é a junção de 2 palavras. Bar-abá. Abá o que é mesmo? Abá? Fala em alto, por favor. Pai. Abá, pai. Bar significa filho. Bartimeu, filho de Timeu. Bar-abá. Bar, filho. Abá. Então Jesus foi preso para que os Bar-abá, os filhos do pai, fossem soltos. Nós somos os Bar-abás. Nós somos os filhos do pai. Quem é Barabás aí? Levante a mão agora. Tá vendo como mudou? Todos nós somos filhos do pai. Somos filhos de Deus. Então Jesus trocou de lugar conosco. Ele foi preso para que eu e você, os Barabás, os filhos do pai, fossem soltos das amarras do pecado. Então é mais do que justo que nessa semana, meu amado, minha amada, nós possamos agradecer a Jesus, participando ativamente dessa santa comunhão, para merecermos essa soltura, eu e você, filhos do Pai, filhos do mesmo Deus, pudéssemos ser soltos, e Jesus tomou o nosso lugar, sofrendo aquilo que era merecido nosso, castigo nosso. Coloque a mãozinha no coração. Vamos agradecer a Deus esse momento, pedindo essa graça. Jesus, o Senhor nos libertou. Nós vamos reviver isso novamente. Não é uma simples recordação do passado distante, 2000 anos, mas queremos reviver, atualizar o mistério da Páscoa, da paixão, morte e ressurreição, que acontece todos os dias, em especial nessa semana.
Dê-nos a graça, Senhor, de criar esse espírito de jejum, de oração, de penitência, de conversão, de confissão. Dê-nos essa graça, Senhor, de participarmos dessa Semana Santa com todo amor, com toda entrega, agradecendo a Jesus, porque Ele nos soltou, Ele nos tirou da noite, das trevas, do erro, para que a nossa vida pudesse ter sentido a partir de agora, dessa ressurreição que Jesus nos convida a vivenciarmos, sairmos das trevas para vivermos na luz do Senhor.